Olá meus amigos, eu sou Leandro Borges, investidor econômico. É um grande prazer saber que vocês estão se dedicando parte do seu tempo para assistir esse vídeo. Então, se em algum momento você achar esse vídeo interessante, eu gostaria que você deixasse o like e se inscrevesse no canal. Assim você vai estar me motivando a trazer mais conteúdo para vocês aqui. Já te adianto que separei mais de 5 dicas muito valiosas. Então por isso assista o vídeo até o final para você aproveitar todas elas e consequentemente poder aplicar na prática com muito mais facilidade. Além, claro, de você poder compartilhar com seus amigos e eles com certeza vão ficar felizes de saber que vocês pensaram neles também. Sem mais delongas, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Sei que em algum momento a maioria dos investidores já pensou assim que o mercado muda constantemente, mas tranquilo, isso não precisa ser um vilão, porque nós podemos fazer análise de modo a suavizar e aproveitar dessas mudanças do mercado, com isso ganhar dinheiro. Antes de entrar a fundo no método Walk Forward Validation, se você não sabe fazer backtest e otimização, eu sugiro que você assista esse vídeo que está aqui no canal, que eu ensino a fazer isso, pois são a base para os demais métodos que eu explicarei nesse vídeo. Uma outra etapa muito importante da análise de robustez de uma estratégia é saber escolher os parâmetros que vai ser utilizado nas otimizações. Por isso, antes de trazer esse conteúdo para vocês aqui, eu já disponibilizei o material e está nesse vídeo aqui acima, onde eu ensino como encontrar os melhores parâmetros, como fazer essa escolha desses parâmetros. Então, se você ainda não assistiu, sugiro você assistir esse vídeo, que será muito útil para análise de robustez. Quando estudamos sobre Walk Forward Analysis, logo nos deparamos com a referência de Robert Pardo. Muitos dizem que ele foi o inventor dessa técnica e que foi escrito pela primeira vez no livro The Evaluation and Optimization of Trading Strategy de Robert Pardo. Eu não afirmo que isso é verdade, porém as explicações dele é muito clara e objetiva, inclusive é a mais conhecida. O link desse livro eu vou deixar aqui abaixo na descrição, então é só você clicar e pode estar adquirindo. Sempre que algum trader está empolgado com a estratégia que encontrou, ele acaba cometendo um grande erro de não analisar friamente a robustez da estratégia, se ela tem consistência na lucratividade. Porque você acreditar apenas no backtest não é o melhor caminho para você ter certeza da robustez. Encontrar uma estratégia maravilhosa não é muito difícil. Uma vez que a estratégia é não lucrativa, ela pode ser magicamente transformada em uma máquina de fazer dinheiro com algumas otimizações. Infelizmente, ajustar uma estratégia para ela atingir o maior nível de rentabilidade com algumas otimizações, muitas vezes te levará a uma estratégia que terá um péssimo desempenho em conta real. Essa otimização excessiva cria uma estratégia ótima no passado e no papel. Ao otimizarmos uma estratégia em dados históricos, é muito importante você reservar um período de dados para teste e validação da estratégia. Neste período reservado, ele não deve ser feito nenhum tipo de teste, nenhum backtest, nenhuma otimização, seja ela em sample ou out of sample, nenhum teste antes do Walk Forward Validation. Por quê? Esse período vai ser como se fosse um teste em período real. Claro que não tem toda a realidade de você operar. Esse período de dados históricos, tratamos ele como base virgem. Ele não deve ser conhecido por nenhum processo da otimização e dos testes anteriormente à validação e a teste de robustez. Por costume, separo os últimos 6 meses de dado histórico para base virgem. Claro que esse período de base virgem é aleatório, não necessariamente precisa ser 6 meses, pode ser 3, 1 ano, aí depende de quanto dados históricos você tem, o seu ativo tem. De repente tem ativo que tem 5 anos, outros tem 10 anos, outros tem 15 anos. Quanto maior o período de dados históricos você tem,
essa base virgem pode ser alterada. Vamos dividir os dados históricos em 3 partes. A parte onde a estratégia é construída, chamada de in-sample, o out of sample, que é um período de teste dessa estratégia, que seria posterior ao in-sample, e a base virgem, que seria o último período dos dados históricos. Um exemplo, se o ativo que você for otimizar tiver 5 anos de dados históricos, você pode dividir ele em 3 anos de in-sample, 1 ano e meio de out of sample e 6 meses de base virgem. Essa divisão dos dados históricos é muito importante para que você evite uma sobreotimização. Claro que essa divisão, a utilização de in-sample, out of sample e base virgem não é uma regra, mas é a maneira que muitos traders utilizam para validar e verificar se não houve uma sobreotimização. Para facilitar um pouco o entendimento completo do método Walk Forward, eu vou começar a explicação pelo Walk Forward Optimization. Walk Forward Optimization consiste em um conjunto de otimizações e testes cuja as datas de início e fim varia em cada segmento. O objetivo de fazer um Walk Forward Optimization é para obtermos os resultados que uma estratégia teria se a mesma fosse feita uma reavaliação periódica em busca de obter os melhores resultados com a mudança de alguns parâmetros. Existe basicamente 2 tipos de Walk Forward Optimization, o tipo não ancorado e o tipo ancorado. O que difere um do outro é simplesmente a data inicial de cada segmento. No modelo ancorado, a data inicial de todos os segmentos são a mesma. Já no não ancorado, ela segue o mesmo passo escolhido. Você pode escolher qual dos dois é mais interessante para você utilizar. Porém, o mais utilizado e o que eu vou tratar nesse vídeo é o não ancorado, onde a data inicial ela move junto com o segmento. Então, à medida que o segmento dá um passo para frente, todas as datas iniciais, finais in sample, iniciais e finais out of sample, elas mudam para frente. Este é um exemplo dos 2 modelos, então o ancorado e o não ancorado. No ancorado, as datas iniciais você pode notar que são as mesmas. Já no não ancorado, as datas iniciais elas vão sendo alteradas em cada segmento. Cada segmento do WFO ele é composto por 2 partes, a parte de otimização e a parte do teste. A configuração utilizada nesse teste será a mesma que o melhor resultado da otimização. Basicamente seria um in-sample, a otimização, e o out of sample seria um teste único. Você não precisa rodar uma otimização com in-sample e out of sample. Basicamente você precisa rodar uma otimização in-sample e um teste único out of sample, porém obedecendo as datas iniciais e finais de cada segmento. Isso é muito importante. Para montarmos uma tabela de Walk Forward Optimization, basicamente você precisa de todas as otimizações dos in-sample, claro, com cada data diferente. Então, para cada segmento ele vai ter uma data inicial e final diferente, e todos os testes únicos, obedecendo também a data inicial de cada segmento. O comprimento ideal de cada segmento do in-sample e out of sample do Walk Forward Optimization ele é definido pelo Walk Forward Metrics, que nós vamos ver daqui a pouco nesse vídeo. Entende-se comprimento a quantidade de dias, semanas, meses ou ano de cada segmento que compõe o Walk Forward Optimization. Essa tabela ela pode conter diversos dados, seja ele de lucro, drawdown, fator de lucro, índice Sharpe. Ao finalizarmos o Walk Forward Optimization, nós vamos ter uma tabela com todos os valores preenchidos em cada segmento, seja ele no período in sample e out of sample. Para montarmos o exemplo do Walk Forward Optimization, eu vou utilizar esse exemplo aqui, 12 meses de in sample a 2 meses de out of sample. Então, o que eu coloquei aqui, que
O início será em dia 1º do mês 2 de 2017, o início do primeiro ensample. O final do primeiro ensample, um ano depois, 12 meses. E o out of sample começa nessa data e termina nessa data. São 2 meses depois. O segundo segmento, ele deve obedecer 2 meses após. Por quê? É o mesmo passo que tem aqui do out of sample, é aqui também. Então, ele é 2 meses para frente. E assim sucessivamente. Todas as outras datas vão movendo 2 meses para frente. Aqui eu montei a tabela do Walk for Optimization. Nada mais é do que essas datas aqui, porém organizada diferente. Que posteriormente nós vamos utilizar para Walk for Analysis e Walk for Efficiency. E se você quiser utilizar para Walk for Drawdown, também já tem os valores aqui. Aqui nós vamos preencher com os resultados obtidos na otimização. E aqui são os parâmetros que foram utilizados nesse teste aqui. Aqui no MetaTrader, nós devemos preencher a data de início conforme o Walk for Optimization. Então, essas 3 datas eu vou colocar no MetaTrader. 1/2 de 2017 a 1/2 de 2018 e 4/2 de 1/4. Então, tá aqui, ó. 1/4 a data final, a data inicial e aqui o out of sample, que daqui aqui é in sample e daqui aqui é out of sample. Eu vou utilizar dessa forma aqui, todos junto, porque eu escolhi poucos parâmetros para fazer o walk forward. Se você utilizar muitos parâmetros, fica inviável você já utilizar esse forward aqui. Então você deve preencher diferente, de uma maneira diferente. Você deve preencher assim, ó, somente o in-sample aqui. Uma vez que você tem o melhor resultado no in-sample, então você roda um teste único, porém com a data do out of sample. Sendo assim, nesse exemplo, do 2/1 até 2/4. Até 1/4. 1/2 até 1/4. Então esse daqui seria para fazer o teste único aqui. Eu vou deixar dessa forma e vou rodar a otimização. Ao concluir a otimização aqui, devemos pegar esses valores do melhor resultado em sample e inserir na tabela em sample. Feito isso aqui com os dados em sample, nós vamos aqui, botão direito, for test result. Pegamos esses valores aqui do out of sample e inserimos na tabela do Walk for Optimization. Feito isso com o primeiro segmento, devemos fazer a mesma coisa com o segundo segmento. Porém agora o segundo segmento é outras datas. Aqui devemos passar 2 meses para frente. Aqui mesma coisa, 2 meses para frente. E aqui 2 meses para frente. Feito isso, vou rodar novamente uma nova otimização. E pegar os novos resultados e incluir na planilha do out of sample. Nós devemos repetir todos esses passos até preenchermos toda a tabela do Walk for Optimization. Assim ficou a tabela do Walk for Optimization após eu concluir todas as otimizações. Aqui estão todos os valores em sample e aqui todos os valores do out of sample, cada um no seu respectivo segmento. Aqui são os parâmetros utilizados na melhor configuração desses períodos aqui. Agora que conhecemos o que é Walk for Optimization, vamos falar um pouco sobre Walk for Analysis. O método Walk for Analysis basicamente consiste na análise dos resultados obtidos
no Walk for Optimization, com a tabela do Walk for Optimization devidamente preenchido com todos os valores encontrados na aplicação desse método, então você poderá fazer a análise dos resultados dessa estratégia e também a constância da lucratividade no período out of sample. A lucratividade no período out of sample, ela simboliza o que a estratégia teria te dado de retorno caso fosse aplicado o método de walk forward. Uma análise mais abrangente, ela pode conter diversos dados em cada segmento. Esses dados podem variar desde quantidade de negociação, lucro líquido, fator de lucro, índice Sharpe, drawdown, o que você puder encontrar no backtest. É muito importante fazermos uma análise da quantidade de negociação, do lucro líquido e do drawdown para melhor fazermos um gerenciamento de capital. Uma boa dica é você escolher uma estratégia cuja a lucratividade no período out of sample ela tende a se manter constante e com boa eficiência. Isso faz com que o seu capital não tenha uma flutuação tão grande, então diminui a agressão sobre o seu capital. É como se você buscasse uma estratégia de renda fixa no mercado de renda variável. Uma vez concluído todo o Walk for Optimization, podemos fazer aqui o Walk for Analysis utilizando os mesmos valores. Eu vou escolher aqui o mínimo de cada um deles, então eu vou considerar aqui. Aqui eu fiz a média de cada um, o mínimo valor de todo. Eu vou escolher o mínimo valor de cada um dos. Aqui eu escolhi o máximo também de cada um. E aqui eu fiz o desvio entre o máximo e o mínimo de cada um desses indicadores. Quando fazemos o Walk for Analysis, é importante você analisar a volatilidade dos resultados. Então vocês podem ver que aqui ele apresenta valores bem negativos e em alguns momentos valores muito positivos. O mesmo acontece no out of sample. Vocês podem ver aqui como menos 140, menos 412 e alguns bem positivo. Se fosse algo com uma volatilidade menor, eu diria que essa estratégia ela pode ser uma estratégia boa, mas nesse caso aqui não é. A quantidade de negociação ela se mantém estável. Isso é uma coisa boa na questão de quantidade de negociação. Porém, o resultado não é nem um pouco interessante. Essa análise também podemos ver aqui pelo desvio. Quanto maior o desvio, ele tende a ser menos interessante. Aqui no caso da negociação é uma variação bem pequena, 5 e no out of sample 6. Isso é interessante. Porém no lucro já não posso falar a mesma coisa. Uma vez que temos esses valores em mão, podemos calcular a eficiência da estratégia do período out of sample versus o período in sample. O Walk for Efficiency é o método que mensura a eficiência da estratégia com base nos valores obtidos no período in sample e out of sample. Então é feita uma média da eficiência da lucratividade da estratégia. Para definirmos a eficiência da lucratividade da estratégia, precisamos fazer uma equação. Essa equação não é tão complicada. Ela se baseia em uma média, então é simples. Para obtermos o valor da eficiência da estratégia, precisamos fazer a divisão da média de lucro out of sample pela quantidade de dias out of sample e depois fazermos a divisão da média de lucro in sample pela quantidade de dias in sample e finalmente fazermos a divisão da média de lucro diário out of sample pela média de lucro diário in sample. Como vocês podem ver, é algo bem simples. Estratégia que apresenta uma eficiência superior a 50% já é definida por muitos uma estratégia muito boa e bem sucedida. Claro que quanto maior o valor, melhor. Mas devemos ter uma cautela
Se encontrarmos uma estratégia cuja a eficiência dê 300%, tome cuidado. Isso pode ser algo muito atípico, algo que raramente vai acontecer futuramente. Então é muito bom rever toda a estratégia, analisar friamente, porque é algo incomum. Para calcular a eficiência da estratégia, nós precisamos desses dois valores aqui, média out of sample e média in sample. O cálculo é bem simples, como vocês viram. Eu vou dividir essa média aqui por 2, que é os 2 meses out of sample. Esses valores eu vou dividir pela média in sample dividido por 12, que é o período in sample. Sendo assim, a eficiência da estratégia é 84%. É uma eficiência boa, porém, isso não é o que define a utilização ou não utilização em conta real. Temos que levar em consideração todas as análises feitas até o momento. Eu vou explicar sobre o método Walk for Metrics. Esse método é conhecido também como análise de cluster. O método Walk for Metrics ele consiste na busca de qual o melhor comprimento in sample e out of sample de cada segmento do Walk for Optimization. Claro que para fazermos essa análise de qual o melhor comprimento in sample e out of sample, nós precisamos ter feito todos os processos anteriores, Walk for Optimization, Walk for Efficiency e Walk for Analysis. Por exemplo, você pode montar todos os processos anteriores utilizando 24 meses em sample, 2 meses out of sample, ou então 12 meses em sample e 1 mês out of sample, ou 12 meses em sample, 3 meses out of sample. Você pode fazer diversas matrizes dessa. Para fazer essa análise de qual o melhor comprimento em sample e out of sample, você precisa ter 2 ou mais análises de todos os métodos anteriores. Uma vez que você tem essas tabelas todas prontas, então você pode fazer uma análise de qual é o melhor comprimento em sample e out of sample de acordo com as análises de cada uma dessas tabelas. De repente você tem uma análise de 24 por 2, ela apresenta uma lucratividade e uma eficiência inferior a uma análise de um comprimento 12 para 3. 12 meses em sample e 3 meses out of sample. Uma vez que você tem essas análises prontas, você pode fazer um comparativo entre elas, qual a que melhor se encaixa ao que você está buscando, seja ela na lucratividade, no drawdown e assim sucessivamente. Se você fizer um comparativo entre você utilizar 24 meses em sample, 2 meses out of sample, ou 12 meses em sample e 3 meses out of sample, ela pode apresentar melhor resultado em 24 por 2 do que 12 por 3, ou vice-versa. Isso é particular de cada estratégia. Ao fazermos esse método, nós temos uma visão mais ampla de qual o melhor in sample e qual o melhor out of sample. De repente você pode imaginar que a melhor maneira de otimizar uma estratégia e utilizar ela em conta real seja utilizar 6 meses de in sample na otimização e utilizar ela durante 1 mês na sua conta real. Mas essa sua crença ela pode ser quebrada se você fizer uma análise mais abrangente. Outro método pode ser feito também utilizando essa mesma metodologia, seja ela um Walk for Drawdown, Walk for Consistency. Isso é particular de cada pessoa. Eu sei que muitos devem ter se perguntado, é possível fazer tudo isso de forma manual? Sim, é possível. Porém, é muito trabalhoso, requer muita atenção, muita dedicação na hora de transcrever os dados do MetaTrader para essas tabelas, e no momento de preencher as datas é muito trabalhoso, porém é possível. Porém no mercado já existem algumas bibliotecas
que fazem isso de forma automática. Então você só precisa preencher as datas da otimização e alguns parâmetros internos no robô, alguns intervalos também. E essa biblioteca ela já se encarrega de fazer todas essas análises e entregar um arquivo com todas essas análises pronta. Inclusive algumas dessas bibliotecas elas podem ser integradas ao seu robô. Alguns robôs já têm essa biblioteca integrada a ele e outros têm uma biblioteca própria. Então, caso você utilize esses robôs, então você pode aproveitar dessa facilidade. É algo que requer um poder computacional mais forte, só que não requer tanta cautela e tanta dedicação do usuário. Por último e não menos importante, eu vou falar sobre Walk for Validation. O método Walk for Validation nada mais é do que uma validação de todo o Walk for Analysis, Walk for Efficiency, Walk for Optimization no período de base virgem. Como exemplo, você encontrou no método Walk for Metrics que o melhor in sample é 12 meses e o melhor out of sample é 2 meses, então você vai pegar essa mesma configuração de in sample e out of sample e fazer os mesmos processos, porém utilizando a base virgem. Se no período de base virgem os resultados se manter significativo, então quer dizer que a estratégia está validada. O período in sample e out of sample pode ser mantido para as operações em conta real. Essa validação é muito importante para você evitar uma sobreotimização, que é muito comum ocorrer na montagem da estratégia ou no período de teste, que é no out of sample, ou então até mesmo no WFA. Por quê? É incorreto você dizer porque um Walk for Metrics de um período testado, ele vai manter essa mesma rentabilidade para as próximas datas. A maneira de chegar a essa conclusão é fazendo o Walk for Validation, a validação do método Walk Forward, em um período de base virgem, onde os dados são totalmente desconhecidos por qualquer um teste anterior. Então, por isso a necessidade de reservar esse tempo. Existem outras técnicas onde você pode validar uma estratégia fazendo um método similar ao Walk for Analysis. Porém, eu vou trazer a explicação desse outro método em outro vídeo para vocês aqui no canal. Uma estratégia que teve um péssimo rendimento e um péssimo resultado na validação, ela não é aconselhável utilizar em conta real. Porém, você pode utilizar, a conta é sua, pessoal, porém não é aconselhável. Por quê? Pode ser um produto de sobreotimização. Muito provavelmente é. Walk for Validation, você só precisará fazer exatamente os passos do Walk for Optimization e Walk for Analysis e Walk for Efficiency. Se no período de validação a estratégia ela apresentar um resultado ruim, seja ele no lucro, no drawdown ou na eficiência, então você pode tentar reconstruir essa estratégia, voltando do início, onde que você pode ter errado na construção da estratégia. É muito bom você reavaliar se ela foi construída em um período de alta, em um período de baixa. Talvez seria interessante até fazer um backtest visual, para você entender qual a lógica que você pode alterar para que ela tenha uma boa performance em outro cenário do mercado. Em outro vídeo eu vou mostrar como fazer todos esses processos na prática, de forma manual e de forma automática, utilizando biblioteca. Quero também mostrar para vocês estratégias que tiveram sucesso utilizando esse método e algumas que foram fracassos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não esqueça de deixar um like para eu saber que esse conteúdo faz sentido para vocês. Obrigado por assistir, te vejo no próximo vídeo.